De novo também eu vou abordar um pouco sobre a minha experiência lá no ambulatório, que eu atuo junto com o Dr. Dácio, né? Esses meninos chegam lá com essas adaptações, né, de aparelhos e muitas vezes não tem uma assistência de fono, né, por falta de orientações. E aí o que acontece? Tira o aparelho e aí a mordida toda alterada, o ajuste respiratório todo inadequado, né? E aí eu olho, meu Deus, vamos tentar encaminhar para uma fono, fazer um trabalho aí de estrutura, né, trabalhar essa parte motora, né, da musculatura, né, orofacial, e enfim. Então, qual que é a área da fonoaudiologia que tem essa interface com a odonto? Né? É a motricidade orofacial. Vou falar numa linguagem bem acessível. A motricidade orofacial, como que ela atua? Né? Ela trabalha com uma reabilitação dessas estruturas, né, que compõem a parte facial, são os músculos, né? Trabalhando de forma para ganhar tônus, ganhar força, ganhar movimento, né? Então, e o que é a motricidade orofacial? Qual é a função dela, né, dentro aí das funções que se apresentam alteradas, né, nessa população, né? Ela tem função de adequar a sucção, a mastigação, a deglutição. A deglutição é a forma de engolir, tá? A fala, a qualidade de fala, a qualidade de voz, as pessoas não pensam nisso, né? Que a voz pode ficar alterada. Pode sim, porque a nossa face, ela é como se fosse uma caixa de som, né? Quando vocês chegam perto lá da caixa de som, o som não reflete lá, vocês não ouvem, né? Você tem que ter uma sensação do som expandindo. Então, isso se chama, né? No caso, isso aí é a voz, é a ressonância que compõe. E aí, quando esses ajustes estão inadequados, essa ressonância, essa voz, ela fica afetada também. E respiração, né? Que é uma das coisas também que você pega os pacientes para avaliar, eles estão com uma respiração que está mais, que eu vou falar dentro aí, uma respiração mais oral, né? O ar todo projetado aqui na boca, o nariz não tem função nenhuma, tá? E aí, a sucção, né? Que é um ato, né, que acontece, né? Ele é presente na 32ª semana de vida intrauterina, né? Se vocês forem ver lá, né? Até o feto lá, tá lá, sugando, né? O dedinho. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar o ultrassom, de ver, né? Tem bebê que tá lá. Já começa a fazer um negócio errado lá na barriga, já, né? Sugando o dedo, né? Nem todas as fonos, mas muitas não concordam com esse hábito, né? Inadequado de chupar dedo, porque afeta exatamente essa questão da mordida que o Dr. Dácio falou muito aí pra gente, né? E a sucção é importante, né, para desenvolvimento de função muscular, né? É ela que ativa a ação desses músculos que compõem toda essa estrutura aqui facial, né? Ela que promove aí esse ganho de tônus, né, essa força, esse movimento desses músculos, exatamente para promover essas ações que eu falei ali, né? E ela se estabelece no primeiro momento ali do bebê, quando a mãe vai amamentar o menino, né, e ele vai sugar, então, esse movimento, né? Então, é importantíssimo. Então, quando acontece, né, essa sucção, né, língua e mandíbula se elevam, o dorso de língua, né, ele faz essa curvatura, o bolo de leite ele é enviado para a faringe de forma segura, porque se estabelece um reflexo que tem aqui atrás, que ele assegura que esse alimento ele vai descer com controle, força, e que ele vai parar lá na parte, né, digestiva, em vez de ir para a parte respiratória, né, que aí é um outro processo aí, né, uma área que eu até falei na deglutição, que é a disfagia, né, que é uma dificuldade de engolir, e pode promover o quê? Uma broncoaspiração. E aí vem a mastigação, né? A mastigação tem que correr de forma correta, tem que ser sincronizada. E aí, quem que favorece a mastigação? Os alimentos, né? Muitos chegam no ambulatório e aí, quando eu vejo alteração de mastigação, primeira coisa, né, que a gente vê numa avaliação de motricidade orofacial, a face, né, composição de face, aí você avalia a bochecha, uma bochecha maior que a outra, como que ele está mastigando, né? Você dá um alimentinho para comer,
está mais desse lado aqui do que desse lado de cá. Aí você olha a estrutura dentária, aí tem a ausência de algum molar, né, um dente, e aí você fica, nossa, então está explicado talvez também por que essas alterações, né? E aí o tipo de consistência também, né, que esse paciente come. Há um tempo atrás apareceu um paciente que ele comia mais semente, né? Ele estava seguindo uma dieta mais sadia, eu esqueci o nome da dieta que ele falou, mas ele gostava muito de comer semente de girassol, essas coisas. E aí nada de comer carne, sabe, essas coisas que cobram mais força, mastigar. Eu falei, olha, vai ter que comer mais carne, porque senão como é que a gente vai ganhar força nessa musculatura aí, né? Tá tudo fraco, né? E um ajuste, né, dentário não adequado vai influenciar muito nessa mastigação, né? E aí, é a questão que o Dr. Darcy já falou e que vai comprometer, sim, de fato, a mastigação, né? Mordida aberta anterior e lateral, mordida cruzada unilateral, 2 e classe 3. Né? Vocês viram naquelas fotos que o Dr. Darcy falou, eu nem vou entrar em detalhes nisso aí, porque isso é coisa dele lá, tá? Mas que eu tenho entendimento, porque trabalhando com ele eu tenho que pegar o relatório e entender o que o paciente apresenta, né? Quais são as características da mordida dele, qual o tipo de tratamento, até para ver como que vai ser esse desenvolvimento dele aí e o quanto que eu vou ter que estabelecer a minha conduta também. Então, a deglutição, né, é atípica no caso, né? É quando há uma alteração nas estruturas que compõem, né, essa parte aqui, oral do paciente. Então, a língua ela não está fazendo essa compensação adequada, ela não está elevando para poder contrair, para poder fazer reflexo velo-faríngeo, para levar esse alimento para a faringe. As bochechas estão um pouquinho mais fracas, então essa contração muscular também não é eficiente. Então, isso tudo envolve nessa parte aí do engolir, né, do deglutir. E aí, o que acontece aqui nos modelos, né? O que acontece nas possíveis causas de deglutição atípica, né? No caso, os ajustes inadequados, uma mordida, né? Ele não está com uma mordida adequada, uma mastigação, né? Um pouco mais deficiente por causa da consistência, uma hipotonia muscular, né? Porque é um paciente que ficou o tempo inteiro, um grande exemplo, respirador oral, né? Respira pela boca, então aquele tipo de ajuste que não cobra muito, né, dessas funções aí que eu falei anteriormente, de sucção, né? E aí a parte respiratória compromete tudo isso e aí corre então o quê? A hipotonia muscular. Ou então nos casos de tensão, né, de musculatura perioral, né? E isso acontece demais, principalmente pacientes com alteração de ATM, né, uma disfunção aqui, dessas estruturas aqui. Então, geralmente eles apresentam comprometimento, né. E hábitos mantidos após a correção ortodôntica, né. Uma das coisas, quem já usou o aparelho aqui e já tirou o aparelho? O que vocês perceberam depois que vocês tiraram o aparelho? Oi? Se voltou, assim, alguns erros que tinha antes do aparelho voltaram. Mas e essa postura dos lábios? Você chegou a perceber? Não. Porque geralmente o pessoal que usa aparelho, eles têm os lábios, eles ficam com os lábios assim, né? Parecendo de francês, né? Pra falar, né? E fica assim o tempo inteiro, né? E aí, o que acontece? Essa posição dos lábios, eles mantêm. E aí, se não corrigir isso, né, esses ajustes, até essa questão também do mastigar, fazer essa correção, até durante quando você está usando o aparelho e depois, para poder fazer esse ajuste e manter, você vai favorecer de volta, né, o aparelho. E aí, muitos pacientes chegam, nossa, tive que voltar a usar o aparelho. Né? Depois de 1 ano, fui no dentista e falou, vou ter que usar aparelho de novo. Mas e aí? Aí você vai ver os hábitos dele, né? Os ajustes que ele promove ali naquela estrutura, né, orofacial dele, isso aqui que atrapalhou, né? Então, deglutição adaptada, né? Ela surge a partir de quê?
de algum quadro aí anteriormente, né? A respiração oral desse paciente. E não adianta, se você não reabilitar esse padrão respiratório do paciente, né? Não muda. E também afeta, no caso, né? A deglutição. E o tipo facial do indivíduo também, né? Muitos pacientes têm uma face, e isso é mais na área do odonto, mas que é importante, a fono tem que saber até para avaliar essa estrutura facial, né? Um perfil de rosto mais arredondado, né? Tem ali um que tem um rosto mais... Qual que é seu nome? Edson. Como? Edson. Então, o Edson, o rosto dele é mais arredondado, né? A estrutura facial. A estrutura facial dele é mais arredondada. E aí, se vocês forem parar para pensar, o tipo de mordida que ele tem, por exemplo, se vocês pegarem uma pessoa que tem um rosto mais fininho, não vai ser igual. E aí a gente tem que adaptar essas estruturas aí, né? E aí é uma deglutição adaptada, né? E aí as causas da deglutição adaptada, principalmente, um grande exemplo que o Dr. Darcy falou, mas eu vou dar um exemplo aí lúdico, né? Os Simpsons, né? Como que é a mordida dos Simpsons? Vocês já repararam como é que é? Não é assim a mordida dos Simpsons? E como que eles devem... Como vocês acham que eles mastigam? Pegar uma maçã para comer. Imagina os Simpsons comendo uma maçã? É assim, né? Então, é um estilo de deglutição adaptada, tá? E aí, a maloclusão, o que eu quis dizer em relação aos Simpsons, a respiração oral, né? A respiração oral, só para vocês terem uma noção como que funciona a respiração oral, um exemplo, né? É essa voz aqui. A pessoa fala o tempo inteiro assim, parece que está cansado. Esse escape de ar na voz é uma fala assim, você fala, meu Deus, onde que você correu? Para você estar falando assim desse jeito, tá? E geralmente o tempo inteiro a boca aberta, né? Você vê a pessoa assim parada e está com aquela boca aberta. E aí você olha o lábio, aquele lábio fraco, né? Bochecha fraca, sem força. E aí o que acontece? Fraca, né? Sem força. Grandes alterações de tônus e mobilidade da musculatura. Aquela musculatura que vai mastigar assim, ó. Só amassa meu alimento. Mastigar que é bom nada. E aí a respiração, né? Que é uma função vital, né? Principalmente para o processo de aprendizagem, né? Muitas crianças que têm alteração de respiração oral, vocês podem olhar, são crianças que são mais cansadas, a memória fica, né, mais comprometida. Então, o desempenho escolar é um problema. Então, trabalhar a respiração oral é fundamental deles, né? E aí, qual que é a respiração mais adequada? Respiração nasal, né? Puxar o ar pelo nariz, né? É a mais adequada. Então, tem que ajustar esse tipo aqui de respiração. E aí, quais são as etiologias de respiração oral, né? Hipertrofia de amígdalas e adenoides, né? Adenoide seria um comprometimento, né? Uma linguagem mais, né, acessível, né? Seria uma obstrução no nariz para respirar. Então, compromete toda a qualidade. Por mais que você tenta reabilitar o paciente, se ele tenha, né, uma adenoide, não, tem que ir no otorrino, né? Quando chega e olha, ó, lá sempre acontece isso, a gente olha e encaminha para o otorrino para poder fazer uma cirurgia, fazer um acompanhamento e ver o que é possível, tá? Cornetes nasais hipertróficos, né? Infecções respiratórias de repetição, né? Crônicas, né? Seria as rinites, sinusites, tudo it, né? Essa famíliazinha aí. E desvios de septo, né? Que seria o nariz um pouquinho mais torto, né? Ninguém tem o nariz retinho não, viu, gente? Todo mundo tem o nariz um pouquinho torto, é normal, tá? Mas alguns tem um pouquinho desviada aqui, essa parte, essa linha medial aqui do nariz, e compromete sim na qualidade da respiração. Então é importante, o fonoaudiólogo avalia, geralmente chega lá no ambulatório, a gente faz uma avaliação, eu e o Dr. Darcy, eu vejo essa parte, quando eu acho que é necessário, sim, eu encaminho para o otorrino,
E aí o otorrino faz as condutas mais adequadas com eles, né? Ou tratamento medicamentoso, quando é um processo alérgico, ou então um processo cirúrgico, mas não é nada assim que, nossa, vai operar o nariz, vai só retirar, né? O que adequar aí o que está atrapalhando, para melhorar a qualidade de respiração. E aí as etiologias de fala, né? Vamos pensar em as maloclusões. Vamos pensar, gente. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, ó, que não articula muito para falar, deixa eu pensar aqui, vou dar um exemplo. Que não articula muito para falar, que vem aqui falar para vocês desse jeito. Vocês acham que é igual uma pessoa que está falando dessa forma agora com vocês? Que tem uma articulação, né? Então isso vai, a maloclusão vai atrapalhar o quê? Todos os ajustes, né? Fonéticos, da qualidade de fala, da qualidade de voz, né? Uma vez que eu já falei anteriormente, a fala ela é promovida pelos ajustes anatômicos aqui da face, nós dependemos da língua, do movimento, né? De todas as bochechas, depende da ciar que sai lá dos pulmões, esse ajuste sonoral da respiração, depende de tudo, né? Aí, respiração oral, né? Igual eu acabei de dar um exemplo, né? Pessoa que fala assim, né? Chega o paciente desse jeito, vocês não acham que ele vai ter uma dificuldade? Né? E aí a gente tem lá também o ceceio, né? O famoso ceceio. E o cebolinha, grande exemplo clássico, né? O cebolinha, que ele fala com a língua aqui entre os dentes, né? Aí vocês acham que ele fala tudo certinho? Não fala, né? A cebolinha fala assim, não é? Não só ele, vamos dar um grande exemplo aí das celebridades, o Ronaldinho Gaúcho, agora deu até uma melhorada, ele fez o tratamento, porque ele tinha uma classe 3, né? Então, pra frente, classe 2, né, doutor Darcy? Classe 2, né? Pegou pesado, doutor Darcy? Ele é classe 2, então é aquela coisa assim, ó. É o Simpsons. Então, quando o Ronaldinho Gaúcho falava, até hoje ainda tem, sabe? Ele não quis fazer cirurgia porque ele achou que não precisava, então ele ficou só na parte ortodôntica mesmo, mas na hora dele falar, ele tem um pouquinho assim de ceceio e ele tem uma respiração oral. Ele fala, reparem na televisão para vocês verem. É assim, e o escape de ar para falar. Né? Parece que ele estava jogando bola lá fora, sentou lá e foi conversar com a gente, né? E, na verdade, ele não tinha jogado bola, estava lá tranquilo. Né? E a alimentação também, né? Porque a alimentação, dependendo do tipo de consistência que vocês usam, né? Por exemplo, tem gente que come mais líquido, né? Mais sopa. Não come uma maçã que é mais durinha e tal. Então essas estruturas que são responsáveis pela promoção da fala, que fazem os ajustes dos sons que a gente fala, né? Esses fonemas, né? Essas letrinhas que a gente produz para formar as palavras, né? As frases, né? Tudo isso aqui que vocês estão ouvindo eu falar, depende dessas estruturas que estão fracas, elas estão com tons, mobilidade reduzida. E os modelos inadequados de produção de fala, né? Eu sigo uma linha que é mais voltada para a fonética acústica, fonética perceptiva, né? Que a produção da fala, ela depende de quê? De ajustes, né? Então, a gente vai depender tanto aqui da faringe, né? Ela tem que ter uma força adequada, um tônus, né? Uma constrição adequada para esse som sair. Exatamente para sair o quê? A característica da sua voz, da sua fala, a característica dela, a prosódia da sua fala, né? Como você fala. Então, isso tudo interfere. Um grande exemplo para vocês pensarem. O sotaque, né? O sotaque. Vocês estão ouvindo meu sotaque, vocês devem estar até rindo aí de onde essa pessoa é, né? Porque ela está falando, ela tem uma fala, né? Daqui de São Paulo não é, de algum lugar é, né? Minas, é Minas. Sou de Minas. Então, por exemplo, uma coisa que o mineiro, né? O Belo Horizontino, sou de Belo Horizonte. O Belo Horizontino, ele fala um pouco mais nasal. Então, vocês estão ouvindo, né? Não tem uma vozinha aqui no nariz? Não parece que tem uma boca aqui no nariz falando? Tem um pouquinho. Então, esses modelos, né, os modelos, por exemplo, um desvio de septo, né,
um adenóide lá no nariz, essas coisas todas vão interferir no meu processo de fala, na minha qualidade da minha fala, da minha percepção da minha voz, né? E aí, as consequências, né, de não ter um acompanhamento fonoaudiológico, que é o que chega muito lá no ambulatório pra gente, né? Respiração oral, o menino fez o tratamento, colocou o aparelho, tirou o aparelho, e aí o nariz não está funcionando, é só a boca que funciona. Respira só pela boca, é essa fala mesmo, né? Oi, tudo bem? Aquele cansaço, né? Parece que hoje só se fez. A deglução adaptada, né? Aquela coisa, usou o aparelho, adequou a postura lá, né? Estou os dentes, mas é a língua, né? Como que essa língua está se comportando? Como que essas estruturas orofaciais estão funcionando para o processo aí, né? Da mastigação e as maloclusões, né? Que também surgem, né? A partir disso aí, as mordidas, que o Dr. Darcy já abordou, e as deformidades faciais, né? Eu atendi não lá no Sol das Clínicas, mas eu tive a oportunidade de acompanhar uma menininha que ela teve uma alteração, né? Ela usou o aparelho 12 anos, usou o aparelho até os 14 anos, menininha não, já uma adolescente, né? E tirou o aparelho, e ela, uma classe 2, assim, os Simpsons mesmo, e aí não fez acompanhamento de fono, aquela língua aqui batendo o tempo inteiro, empurrando os dentes, e aí teve que voltar a usar o aparelho de novo, porque não ajustou isso, não reeducou, né, essas estruturas. Hipotonia dos músculos faciais, né? Por isso que a fono entra. A fono vai entrar com algumas manobras, alguns exercícios para ganhar força e para trabalhar essa mímica facial também, né? Então, existem vários exercícios que a gente propõe e dá resultado, gente. Tem pessoas que usam até para ficar mais novinho, sabe? Para parte estética facial, tá? E mastigação ineficiente, né? Também é uma das consequências, né? Não mastiga, né? Só amassa o alimento. E aí, como com a boca aberta, né? Você vê o alimento rodando para lá e para cá, essa coisa aqui, você vê todo o processo, né? Da mastigação e ineficiente. Então, assim, qual que é o trabalho do fonoaudiólogo nessa conduta aí no hospital? É identificar esses problemas, né? Discutir com a equipe multidisciplinar, discutir com o odonto, discutir com o profissional, né, do maxilo, e adequar esses ajustes fonético-orofaríngeos, né, por meio do quê? Da área da motricidade orofacial e muitas vezes também na área de deglutição, né, que está mais caminhando aí, quando sai da parte ali oral e vai para a fase, né, faríngea, já é a parte da disfagia, né? E as pessoas entendem assim, mas disfagia ele não está engasgando. Não é que ele está engasgando, é porque a musculatura dele aqui embaixo está um pouquinho mais fraca. Então a gente tem que fortalecer isso para ter uma prevenção, para não ocorrer mesmo essa questão do engasgo, né? Para não aspirar comida com o pulmão. É isso, tá? E aí é importante, gente, sabe, o trabalho integrado, né, da odonto e da fonoaudiologia. Por quê, né? Para tratar, né, adequar uma função correta, para amenizar o quê? Essas possíveis alterações que podem vir no futuro, né? Essa retirada do aparelho, né? E a volta desse aparelho. Então, tem que ser um casamento, tem que andar junto essas duas áreas, tá bom? É isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Aqui agora, então, estamos abertos a perguntas. Se alguém tiver, levante a mão. O trabalho que vocês realizam, tem algum fisioterapeuta que trate das disfunções de temporomandibulares? Tem? Tem sim, tem um pessoal da fisioterapia que trabalha, tá? Mas a fonoaudiologia, por ser uma área, né, de cabeça e pescoço, pelo menos assim, nas atuações, os resultados do embasamento científico, ela tem mostrado mais eficácia, né? Nessa parte de ATM, apesar que tem muito fisioterapeuta também com um trabalho muito bom. Então, assim, geralmente os pacientes que chegam lá com disfunção de ATM, também nós atuamos, tá? É campo da motricidade orofacial, tá? Essa reabilitação
reabilitação aí. Também, além da física, que trabalha com isso. Não, e é até interessante você perguntar isso, porque as pessoas ficam querendo saber, eu procuro a fono ou eu procuro a fisioterapia? Dá para procurar as duas, né? A fono vai readequar esse ajuste aí, né? A TM está num posicionamento inadequado, a gente, por meio de terapia, a gente vai readequar. A fisioterapia, pelas linhas de pesquisa, por favor, os fisioterapeutas que estejam aí me corrijam, tá? Mas pelo menos nos estudos que eu tenho visto, elas trabalham nessa parte da dor, né? Da questão da dor, e é esse enfoque. Pelo menos é isso que eu vejo, que eu troco, né, figurinha com os colegas e os encaminhamentos também, tá? Não, ótimo, mas foi... A fisioterapia, para que atende a essas disfunções e que está ligada ao paradesporto, já tem uma visão voltada, claro, para a correção, mas voltada para a performance do atleta, assim como existe os limites, né, o profissional dentista, né, que trabalha com a regularização da mordida, para que o input sensorial dessa articulação interfira também no equilíbrio e na coordenação. Né? Inclusive os pugilistas, né? Os lutadores de boxe, né? Eles têm muita disfunção de ATM. O fisioterapeuta entra aí porque é movimento, né? Então vocês trabalham muito nessa questão. Mas nessa questão na atuação ali do odonto, a fonoaudiologia ela está mais diretamente ligada, exatamente porque ela reabilita essas estruturas que o dentista ele readequa, né? Também por meio do aparelho, tá? Mais uma pergunta? Pode falar. Com relação ao trabalho fonoaudiológico, das alterações neuromusculares, né, e funções também, da dedução, da investigação, se existe assim, um limite de trabalho, né, porque são exercícios muitas vezes isotônicos, isométricos, né, para adequar a musculatura, se existe uma contraindicação ou limite em relação ao paciente. A gente sabe que sim, então, um limite de trabalho e qual seria a sua experiência em relação a isso? Então, é uma versão, assim, a atuação nossa é uma visão totalmente diferente, tá? É uma coisa que nós ficamos ligados muito naquela terapia lá oromiofuncional, né? E esses pacientes, geralmente, a musculatura deles tem uma presença muito grande de fibrose. Dependendo do tipo de exercício que você faz, você consegue, né, afetar muito essa parte aí deles, né? E aí pode acontecer aí alguns rompimentos dessa musculatura, tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu uso muito na minha terapia com os pacientes é trabalhar com ajustes motores, né, que é uma linha mais voltada para a fonética, perceptiva acústica, e trabalho também com a parte de função, né, motora neuromuscular, que é o tipo de abordagem que a gente vai trabalhando por meio de força nessa musculatura, mas tem um limite também, e adequamento de postura de musculatura por meio de bandagem, que é importante também, e outros recursos, mas para isso você vai ter que ter um outro pensamento, sabe? Trabalhar com essa parte fisiológica. Exercícios passivos e reativos, mas de uma forma mais militante. Mas se você seguir aquela linha oromiofuncional, por exemplo, né, que vamos dizer que esse bico, sorriso, sabe, para postura de lábios, né, adequação de tons, isso aí já não dá tanta resposta. É um paciente que ele tem uma hipotonia muito importante e que ele não tem essa força para executar esse movimento, e que você tem que trabalhar com o quê? Para ganho de força. É a mesma coisa que você ir na academia e malhar todo dia. Você tem que dar força para ele dar, né, para ele ter resposta desse músculo. É do mesmo jeito. Então, por essa linha aí, né, de função neuromuscular, que é uma outra virada aí da motricidade orofacial, você consegue. Agora, oromiofuncional, poucos recursos você pode conseguir para ajustar, readequar essa postura aí, tá? Depois manda um e-mail, a gente pode conversar sobre isso. Eu tenho um paciente com problema de Stein e nós encaminhamos no ano passado para avaliação ortodôntica, ele está usando um aparelho, né? Mas eu tenho muita dificuldade com isso, porque tem muitas limitações. Eu muito, mas é muito difícil. É uma coisa assim que, até conversando com a doutora Bernadette, a gente discute muito, né?
a parte da fonoaudiologia dentro da neuromuscular ainda precisa muito caminho, né? Muito conhecimento aí, mas eu acho que a gente está conseguindo já, sabe, atingir esse caminho, a atuação, e está tendo bons resultados, né, com esses pacientes. Isso já é um bom caminho. Obrigada. Nada. O assunto é muito interessante, vasto, mas eu vou pedir desculpas que o nosso tempo está escasso. Vou agradecer, vou agradecer a doutora Vanessa, doutor Darcio, por compartilhar conosco os seus conhecimentos, sua experiência clínica, e parabéns pela palestra e obrigado pela contribuição, relevante contribuição de vocês. Obrigado.